Eu sei que existe um lugar que se chama altar. Nesse lugar pode ter talvez um pouco de cinzas de outrora outro sacrifício. Talvez eu tenha deixado as cinzas lá. O problema é que agora eu não queimo como antes queimava no altar. Mas eu vou organizar o meu altar. Talvez ele esteja com cinzas e eu quero agora te orar. Vem sopra o teu espírito, me ajude a tirar as cinzas do altar. Porque eu quero voltar a queimar. Voltar a queimar por ti, para ti. Eu irei sacrificar. Quero voltar a queimar diante do altar. Ali no altar era só o Senhor e eu. Me ajude a tirar as cinzas que estão impedindo eu queimar. A palavra do Senhor vai nos dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas a verdade é que às vezes faz tempo que a gente não sacrifica. Eu não estou falando de sacrifício expiatório, porque Cristo assim já o fez. Eu estou falando de dar o nosso tempo e às vezes até sacrificar as nossas vontades para estar queimando diante do altar do Senhor. Talvez faz tempo que eu e você já não presta sacrifício diante do Senhor pela manhã. De ao acordar, entregar a sua primeira voz, o seu primeiro oi, o seu primeiro bom dia, o seu primeiro te amo. E a gente não sacrifica mais para estar ali diante do altar do Senhor. Talvez você nem se lembre a última vez que você sacrificou diante do Senhor. E talvez o seu altar esteja com muitas cinzas. Mas o Senhor diz na sua palavra que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E para o altar fumegar, para o altar voltar a queimar, precisa tirar as cinzas.
porque as cinzas atrapalham a brasa. Então tem que vir um vento e assoprar, aleluia, sobre as cinzas e tirar essas cinzas que estão atrapalhando o altar. Então, continuamente, precisamos retirar as cinzas. Quando o altar fica com cinzas e a pessoa que oferece o sacrifício não se importa de limpar o altar, as cinzas ficam ali e impede que queime, impede que volte a queimar. Então, nesse momento, nesta adoração, nesse espontâneo, você vai fazer esta oração em forma de adoração. Me ajuda a se importar com meu altar. Pede para Ele: me ajuda. Me ajuda a retirar as cinzas do altar. Sopra o teu vento aqui para levar embora toda a cinza. É necessário tirar as cinzas. Retira as cinzas do altar. Imagina você fazendo isso. Retira as cinzas do altar para oferecer um novo sacrifício a Deus. A Deus. Profetize isso. O fogo arderá continuamente. O fogo arderá continuamente. O fogo arderá continuamente. Diga: sobre o altar. Sobre o altar. Eu quero queimar de novo. Queima de amor por ti. Eu quero queimar de novo, porque o teu fogo não me machuca. Sim, o teu fogo não me machuca. O fogo de Deus queima o pecado. O fogo de Deus queima todo o pecado. Permita-se ser tocado pelo Senhor e em você sentir queimar mais uma vez de amor por Deus, de sentir Ele recebendo a sua adoração. A palavra do Senhor diz que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor. Volta a queimar, volta a ter como brasas vivas dentro do peito, mas que não te queima. Onde você sente Jesus queimando todo o pecado. Quando os sacerdotes ofereciam sacrifício, tinha que ter a lenha, tinha que ter, aleluia, louvado seja Deus, o fogo, mas o sacrifício quem tinha que trazer eram as pessoas.
Pelos seus pecados, elas levavam os animais para serem consumidos, queimados no altar. Mas quando Jesus ele veio e se deu como sacrifício vivo, perfeito, sem mancha, sem defeito, totalmente inteiro, totalmente entregue, não precisou mais fazer sacrifícios, não precisou mais oferecer animais em sacrifício pela expiação do pecado. E hoje você pode ainda sacrificar, mas sacrificar as coisas que não te levam a Deus, sacrificar as coisas que não te faz queimar na presença de Deus. Você pode sacrificar oferecendo sacrifícios de louvor. Volta a queimar diante do altar, seu sacrifício de louvor. É interessante falar sobre isso porque Deus provê o fogo, mas a gente tem que levar o sacrifício. O sacrifício quem tem que levar é nós. Você precisa voltar a sacrificar no altar. Você precisa voltar a sacrificar diante do altar. Ofereça o seu melhor louvor. Ofereça a sua melhor oração, a sua adoração, a sua entrega. Não seja pela metade, seja por inteiro. Seja por inteira. Eu me lembro das vezes que, tão apaixonada por Jesus, não vi as horas passar. Seja estudando a palavra de Deus ou ouvindo louvores pela madrugada, e os olhos tomados de lágrimas e inundados da glória, e sentindo a presença de Jesus tão sobrenatural naquele quarto. A verdade é que nós temos nos ocupado com muitas coisas e as coisas do Senhor têm ficado deixadas de lado. E o Senhor não quer mais isso sobre as nossas vidas. Ele quer voltar a ter intimidade com a gente, Ele quer que a gente volte a queimar por Ele. Ele quer que a gente volte a ter continuamente as brasas acesas no altar. Com suas palavras, diga agora para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a queimar. Abre o teu coração para o Senhor nesta hora. Não se preocupa com o que você tem que fazer agora. Se preocupa com aquilo que você precisa entregar diante do altar do Senhor. Talvez o teu sacrifício seja esses minutos que você está ouvindo esse áudio. Talvez o seu sacrifício seja trocar algo que você goste de fazer para estar no quarto com Deus, para estar no lugar de intimidade, queimando de novo na presença de Deus. Mas o fogo de Deus, ele não queima. O fogo de Deus, ele não dói na gente. Quando o Senhor nos toca com o seu fogo, é para nos purificar nós de todas as mazelas, nos purificar de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça. Através do sangue de Jesus nós somos purificados de toda a nossa injustiça. Então pede para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a queimar, eu quero voltar a sentir a Tua presença, eu quero ser tocada novamente pelo Teu Espírito Santo. Mas eu te peço, ó Deus, nesta hora, que não seja somente visitação. Libere as palavras que você precisa liberar nesta hora.
Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa entregar a sua vida a Cristo, entregue sua vida a Cristo hoje, não deixe para amanhã. Jesus Cristo está voltando. Entrega a tua vida no altar. Entrega tudo, tudo, tudo no altar. O teu melhor louvor. A tua melhor oração. O teu melhor eu te amo. Dizemos às vezes para tantas pessoas, né? Ah, como eu te amo, ah, como eu te amo. E o Senhor que nos amou primeiro, aquele que nos viu ser formados no ventre de nossa mãe. Às vezes não dizemos a Ele o quanto nós o amamos. E o amor dele é tão palpável, o amor dele é tão infinito, o amor dele é tão grandioso. Demonstre o seu amor a Ele agora nesse momento, em palavras, mas também mostre em ações ao longo do seu dia. Eu te amo. Fale para Ele, não tenha vergonha, Ele é teu Pai. Ó Deus, eu te amo. Fala, eu te adoro. Ó Deus, eu te adoro. Diga, eu não sei viver sem ti. Eu não sei viver sem ti. Diga, eu não tenho mais nada de valioso a não ser o Senhor. Mas isso precisa ser uma verdade na sua vida. Às vezes você tem muitas coisas, mas você possa talvez agora dizer da boca para fora. Eu não quero que você diga da para fora. Não diga da boca para fora. Diga, Senhor, o Senhor é o meu bem mais precioso de tudo que você tem. Tudo isso fica, mas Jesus, Ele permanece. O Senhor é o meu mestre. Ah, Jesus, como eu te amo. Diga para Jesus. Ah, Jesus, como eu te adoro. Diga para Ele, diga o que você está sentindo nesse momento. Talvez você precise de cura nesse momento. Talvez você está passando por conflitos, está passando por muitas situações. Onde você olha e fala, irmã Vitória, como eu vou dizer que eu amo Jesus, eu estou passando por situações difíceis. Ele continua sendo o mesmo. Mas experimenta adorar a Ele. Quando nós adoramos ao Senhor, tudo fica mais leve. Quando nós oramos ao Senhor, tudo fica mais leve. Não fica mais fácil, confesso, mas fica mais leve. Ele diz na sua palavra, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para ter alívio, para ter descanso, precisa ir até Cristo, precisa trocar o fardo pesado pelo dele, porque o dele é leve, o jugo dele é suave. Se você precisa de libertação nesse momento, fale, Deus, eu preciso de libertação. Eu preciso, Senhor, de ser transformado pelo teu poder, pela tua palavra, pela tua presença. A presença de Deus, ela não é uma visitação. A presença de Deus, ela é poder. O poder de Deus ainda existe. A manifestação dos sinais ainda existe. Você deve clamar por isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Comece a clamar por Ele. Ele diz na sua palavra que quando a gente invoca Ele no dia da nossa angústia, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele nos livra
e nós o glorificaríamos quando ele nos livrasse, e ele nos honraria. Porque quando nós invocamos a Deus, que é o único verdadeiro Deus, nós estamos invocando aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz. Então, quando nós invocamos na angústia, na tristeza, na dor, no momento de desespero, no momento em que a gente não olha, a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê solução, a gente invoca Ele e diz: Deus, só Tu podes fazer o impossível. E muitas vezes a gente olha para Deus levando os nossos olhos aos céus, lembrando o Salmo 121, onde diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E a palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então eu quero que você se lembre disso. Em Salmo de número 91 vai dizer: Ele me invocará e eu lhe responderei. Para ter resposta de oração tem que clamar, tem que invocar, tem que suplicar, tem que se humilhar. Não porque Ele quer nos ver humilhados, não, Ele quer ver nós se humilhando, dizendo: eu dependo, Pai, de Ti, eu não tenho ninguém por mim a não ser o Senhor. Uns confiam em carros, irmãos, irmãs, outros confiam em cavalos, mas diz a palavra do Senhor que nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Uns confiam em outros deuses, mas nós confiamos no único Deus verdadeiro, aquele que é justo, fiel e Ele está vivo. Ele não é o Deus dos mortos, mas Ele é o Deus dos vivos. Então agora nesse momento, invoque a Ele. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Seja sincero: Deus, eu errei, eu falhei, eu não queria ter feito isso, mas eu estou arrependido, e verdadeiramente o que nos resta no fim de toda a nossa vida e ao longo de toda a nossa vida, a parte mais importante é se eu e você se arrependemos dos nossos pecados. Sim, eu sei, no mundo nós teremos aflições, mas Ele disse para mim e para você e para todos que o seguem: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu e Ele está aguardando Deus dizer: meu filho, desça sobre a terra. Ele está aguardando esse dia é esperado no céu. Como nós aqui na terra, nós, o povo de Deus, ansiamos e anelamos pela volta de Cristo. Cristo anela por nos recolher da terra, nos arrebatar da terra e nos levar para estar com Ele, porque Ele disse na sua palavra, Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Mas antes Ele disse: não se turbem o vosso coração. Não se turbar o coração é não andar turbado, preocupado, ansioso, desesperado. Não. Ele diz em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e voltar, eu vou vir recolher vocês, eu vou buscar vocês para onde eu estiver. Vocês estejais também. E um dos discípulos pergunta: para onde você vai? Nos mostra o caminho. Aleluia. Os discípulos andavam com Jesus, mas eles não sabiam o caminho ainda, mesmo estando ao lado de Jesus. E Jesus, na sua mais singela fala, e tão verídica, tão sincera e tão latente em nosso ser e na nossa alma, Ele diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ele diz ainda: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, você precisa permanecer. Você precisa continuar se apaixonando por Jesus, amar a Jesus de toda a tua força. Na verdade, a gente fala de paixão, mas na verdade, Deus não pediu que nós fôssemos apaixonados, mas que nós o amássemos. Porque quando a gente fala de paixão humana, paixão passa. Eu ainda sou apaixonada por Jesus, mas às vezes eu queimo tanto que eu me sinto apaixonada de novo por Ele. E às vezes eu lembro tanto como é latente e patente o amor dele em mim, o amor que eu sinto por Ele em mim ainda. E a gente não pode deixar que esse amor se esfrie. A palavra de Deus diz que por se aumentar a iniquidade, que é o pecado sem arrependimento, o amor de muitos se esfriaria. Se hoje você vê a violência na terra de tamanha proporção, é a falta do arrependimento. Lembra que eu falei agora há pouco? A falta de arrependimento tem feito com que muitos tenham se esfriado. Mas como diz um louvor que eu conheço, ele diz que o amor de todos se esfriarão, mas não de todos. E eu sempre peço para Deus: não no meu coração. Não no meu coração, Senhor, não de todos, por favor. Porque uma pessoa sem amor, o amor, eu digo patente, latente e flamejante. Porque quando as pessoas pararam de amar, não foi porque elas simplesmente quiseram. Conforme as pessoas pecam e não se arrependem, a iniquidade se aumenta, né? A iniquidade, que é o pecado sem arrependimento, se aumenta. E com isso também o amor de muitos se esfria. É como está pegando fogo, um lugar onde tem lenha, e vir ali jogar um balde de água fria, um balde de água, né? Tanto fosse fria, né? Ou temperatura ambiente. E quando nós pecamos, é como se nós jogássemos. Olha só que intensidade isso. Olha que profundo. Quando nós pecamos e não nos arrependemos, é como se alguém virasse um balde em cima do fogo. Então o amor de muitos vai se esfriando. O amor de muitos está se esfriando, já se esfriou de muitos. Mas não de todos, Pai, não de todos. Não, Senhor, não sobre toda a terra, não, Senhor. Peça para Deus agora: não de mim, Senhor, não de mim, Senhor. Não, Senhor, não, Senhor. Eu quero sempre me arrepender dos meus erros e pecados. Eu lembro de uma passagem que fala sobre: vem em mim, se há algo que te ofende, é como algo que tipo fala assim: vê se há em mim algum caminho mau, para que eu me desvie dele. E eu sempre digo para o Senhor que eu me desvie correndo dele, deste caminho, para que eu não ande por caminhos tortuosos, para que eu não ande em veredas tortuosas, mas para que eu ande em caminhos planos, caminhos retos. Sim, sem se desviar para a esquerda e nem para a direita, e muito menos olhar para trás. Que você possa ter um coração arrependido. Talvez você olhe e diga: mas Jesus não vai me perdoar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E talvez o peso das coisas que você fez te querem pôr para baixo, e achando que você não tem como se reconciliar com Deus. E eu digo para você que você tem como se reconciliar com Deus. Jesus veio para isso. Nós éramos irreconciliáveis, mas através da morte de Cristo nós somos reconciliados com Deus.
A Bíblia diz aquele que pecou, aquele que né, fez algo que entristeceu o coração de Deus, se ele se arrepender, a Bíblia diz lá na epístola de João, quase no finzinho da Bíblia, ele diz sobre arrependimento. Ele diz que se eu e você abandonar o pecado, se arrepender e abandonar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então não tem pecado que Deus não possa perdoar, caso você esteja arrependido. Irmã Vitória, eu não cheguei ainda no arrependimento. Peça ao Senhor por isso. Irmã Vitória, como é que eu me arrependo? Qual é o processo? Chame pelo Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque se o Espírito Santo não te convencer que isso é pecado, talvez você esteja em um pecado, você não foi convencido aí que isso é um pecado, você precisa pedir ajuda do Espírito Santo. Talvez muitos já tenham olhado para você e dito assim: olha, isso aí é errado, e você ainda continua nesse erro. Então você precisa abandonar. Confesse a Deus, abandone, e você vai encontrar em Deus perdão e misericórdia, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que Deus abençoe a vida de cada um que, movido pelo Espírito Santo, vai ouvir essa mensagem. Esse é um espontâneo com ministração. Poucas vezes compartilho com as pessoas. São coisas do meu secreto, que às vezes eu quero trazer para reflexão e meditação e profundidade. Águas mais profundas. Níveis mais profundos em Deus. Não para minha glória, mas para que você possa ser tocado. Para que o Espírito Santo te toque e te convença que ainda há chance para você, que ainda há salvação para a tua alma. Porque Jesus está voltando. E Ele quer te levar para estar com Ele. Ele quer te levar para morar com você para sempre, aonde não haverá choro, aonde não haverá corrupção. Os nossos corpos serão incorruptíveis. Não pecaremos mais. Não falharemos mais. Teremos um corpo revestido de glória. E conheceremos face a face o Senhor. Conheceremos face a face a Deus, o nosso Pai, aquele que primeiro nos amou. Então que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e teu coração voltar a queimar depois que todas as cinzas saírem de diante do teu altar. Você possa ser tocado profundamente, impactado com a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, fiquem com Deus.